Meu nome é Rica Perrone, tenho 37 anos, sou jornalista paulista, moro no Rio de Janeiro, porque quis, e sou viciado em futebol. A 0. Para alguns são paulinos, um placar pequeno pelo que o time mostrou, principalmente na primeira etapa. Para o Fluminense, um resultado que enche o time carioca de esperanças. É um grande jogo, é lógico que ninguém gosta de perder. Mas se tratando de Libertadores, 1 a 0, jogamos aqui para um estádio lotado e lá eles vão sentir também o peso da nossa torcida. A nossa torcida vai lotar o Maracanã e eu confio muito nesse grupo. Muito do que eu aprendi sobre futebol, sobre entender uma derrota e que às vezes ela é justa, foi naquela arquibancada. Aquele jogo, pra mim, tem uma história, tem várias histórias que me envolvem naquele jogo, até terminar com o texto que a torcida do Fluminense acaba me conhecendo, que pra mim é um motivo de muito orgulho até hoje, ter essa relação bacana de tantos leitores tricolores. Mas eu tinha um site do São Paulo, que só falava de São Paulo, que chamava Estação Tricolor. Quando o São Paulo jogou no Morumbi, a gente achou pouco. Mas por um outro lado, dentro dos bastidores do São Paulo, dentro do dia a dia do São Paulo, conversando com jogadores, técnicos, dirigentes, havia uma coisa muito forte lá dentro, internamente, que era o seguinte, e isso me preocupava muito, pelo seguinte, eu ouvia as pessoas falando assim, não, mas o Fluminense não tem peso na Libertadores. Não, mas o Fluminense não tem a característica de jogar Libertadores. E eu ouvia aquilo, e aquilo me incomodava, porque eu falava assim, porra, você não pode jogar contra um adversário qualificado, porque aquele time do Fluminense não era brincadeira, achando que, não, tá tudo bem. E o São Paulo sabia que o jogo era difícil, mas ele menosprezou o jogo. Ele achou que o Fluminense não teria força de camisa e torcida porque ele não tinha tradição na Libertadores. E eu fui ficando incomodado com aquela situação do São Paulo transmitir alguma soberba em relação ao jogo. Eu acompanhava futebol carioca, sempre acompanhei muito. E eu tinha noção que eu estava falando de Arouca, Conca, Thiago Neves. Eu tinha essa noção. Então eu sabia que o jogo não era tão igual assim. Que o jogo não era tão equilibrado assim, que no Rio o Fluminense era sim favorito. Olha o Conca de primeira para a chegada do Cícero para dentro da área, vem Rogério Ceni, a batida, Rogério! O Júnior César desmonta a defesa do São Paulo em 20 minutos, ele faz o que ele quer. Tanto que o São Paulo depois vai lá e contrata o Júnior César. Aí o Fluminense faz 1 a 0. Júnior César, lindo drible para cima do Hernanes. Vai embora o Júnior César, bateu cruzado, um desvio do Zé Luiz, a bola fica por ali, subiu o Cícero, olha o toque do Washington! Quando o São Paulo consegue, com uma jogada de contra-ataque do Aloysio, que ele corta e dá pro Adriano e faz o gol, acabou. O São Paulo fez o gol fora. O resultado leva a decisão para os pênaltis. Olha o Aloysio. Ganhou ali a briga com o Igor. Fez o corte, lindo lance. O cruzamento para a área. Adriano! Gol do São Paulo! Acabou. Não vão virar o jogo contra o São Paulo. Porque tenha consciência de que o São Paulo é um time... que ele não é um time forte de mata-mata. E não é mesmo. Mas na Libertadores ele é. E o São Paulo não vai tomar essa virada. E ainda o Fluminense, que também não tem essa tradição, não tem essa história da Libertadores e saber como reagir numa situação dessa. Então eu fiquei tranquilo. E ali na cabine de imprensa e tal, escrevendo, preparando capa já e preparando material, porque o São Paulo vai ganhar. Mas não deu nem tempo. Quando terminou o gol, quando saiu o gol do São Paulo, o Dodô faz o gol do Fluminense. O Fluminense, a partir de agora, a fazer 2 gols, né? Não tomar mais nenhum e fazer 2 gols nestes 20 minutos que restam. E olha a chegada do Fluminense, bola pro Dodô na área, batida! Eu fiquei com o pé atrás, mas eu não sei te falar que eu achei que daria, eu achei que não. Eu achei que o São Paulo faria outro gol no contra-ataque, mas o Joilson expulso. E aí começa, como diria o Galvão, que era pra ser uma festa, vira um drama. E aquilo começou a me incomodar, porque eu falei, cara, isso tá muito óbvio isso.
tem alguma coisa vai acontecer. E a torcida do Fluminense não vai embora. Não estava bom, porque não estava classificando, e a torcida do Fluminense estava inteira, em pé, cantando, olhando pro campo. Saí para fumar um cigarro ali e olhei pros lados, falei, porra, esses caras estão achando o quê, cara? Acabou, gente. E os caras não vão embora, porra? E os caras cantando aquele horto alto pra cacete e gritando, olhando pro campo. Vai no ataque, bate, não sei o que, e escanteio pro Fluminense. Cara, na hora do escanteio, eu tava pra apagar já o cigarro, eu achei aquilo meio bizarro, cara, porque qualquer torcida aos 40 e tantos, numa situação dessa, uma parte da torcida já foi embora, ou tá indo. E eu olhei pros dois lados e aquilo começou a me dar uma sensação de que alguma coisa ia acontecer, porque tava muito forte. E aí o Washington, completamente impedido, faz falta na defesa do São Paulo. Não, o Washington sobe, faz o gol de cabeça. Thiago Neves, mais uma cobrança de escanteio. Bola alta pro meio da área, subiu o toque de cabeça! Gol! Do Fluminense! Washington! O gol da classificação do Fluminense na cobrança de escanteio! Na hora que ele faz o gol de cabeça, eu começo a chorar. Mas começo a chorar como São Paulino, porra. Ou porque eu tava lá trabalhando por um site do São Paulo, porque meu semestre acabava ali, enfim. Por N motivos e porque eu sou São Paulino. Porra, não quero perder a Libertadores. E aí, no que eu abaixo a cabeça e começo a chorar, os torcedores do Fluminense em volta, como eu não tô vestido de nada, e quando eu subo pra arquibancada eu guardo a credencial, acharam que eu era um torcedor do Fluminense. E aí me abraçaram, 5, 6 em volta e começaram a pular comigo. Calma, irmão, não chora, é nóis, é Flusão. E aquilo de alguma forma me confortou, cara, porque eu fui ficando naquele ambiente até poder sair dali o suficiente para ver uma alegria que talvez a torcida do Fluminense nunca tenha vivido antes, que foi chegar onde chegou na Libertadores da América, ter o time mais temido da América, porque a partir dali o Fluminense virou a sensação do campeonato. E aquilo era muito bonito, cara. Aquilo era muito forte. E eu vi torcedores, eu vi jornalistas, torcedores do Fluminense, saírem da sala de imprensa emocionadíssimos, como se o Fluminense tivesse... E jornalistas velhos, experientes. Olhava para torcedores em volta, cara, e via uma coisa que eu valorizo muito. Eu via pai e filho chorando muito, abraçados e tal. E aí eu falei, porra, eles merecem. Porra, olha o que eles fizeram para ganhar esse jogo, entendeu? Eles mobilizaram toda a torcida do Fluminense, eles fizeram disso aqui um inferno, eles acreditaram até o último minuto. Eles em nenhum momento menosprezaram o São Paulo. E o São Paulo foi pra lá achando que ele tinha uma condição melhor do que ele tinha de verdade. Isso eu tenho certeza até hoje. E aí quando eu chego no hotel, eu vou no caminho inteiro, eu vou convencendo as pessoas do site de que aquilo não havia sido uma tragédia. De que aquilo havia sido um momento épico em que a gente fez parte, sendo o goleiro que toma o 1000º gol do Pelé. E aí convenci, entre aspas, as pessoas do site que a gente não trataria aquele jogo editorialmente como um absurdo, ou procuraria um juiz. Não. Em respeito a tudo que a gente passou aqui, tudo que a gente viveu aqui e tal, vamos tratar isso como uma derrota justa e normal. Eu acho que ali é meio que um marco, assim, pra mim. É um momento, não só de eu ficar conhecido uma outra torcida, né, do Fluminense, mas que eu consegui tomar uma linha, entendeu? Eu falei, não, tem coisas que merecem ser exaltadas, porque o texto natural daquele pós-jogo meu seria os erros do São Paulo. É isso que eu faria. É isso que qualquer jornalista paulista faria. Mas aquele dia eu me senti na obrigação de fazer diferente. E eu fiz diferente, eu vi a repercussão daquilo. E dali pra frente eu mudei o que eu acreditava como jornalismo e faço até hoje. Eu acho que quando termina você tem que exaltar quem ganhou. Na terça-feira você dá porrada em quem perdeu. Mas a primeira função é você dizer pro vencedor que ele merece fazer todo aquele carnaval que ele tá fazendo, que o time dele é tudo aquilo que ele tá achando que é naquela hora e que a história tem que ser bem guardada e bem tratada. Então quando eu cheguei no hotel, cara, eu tive uma crise de consciência. Eu sentei, fiquei meia hora, 40 minutos pensando, porque eu não conseguia... Escrevi a crônica criticando o São Paulo, deletei, eu falei, não posso, não é isso que eu vi no Maracanã, entendeu? Foi um conflito, assim, de torcedor muito forte. E aí eu fiz uma coisa que agradou muito a torcida do Fluminense, eu ganhei muito respeito por vocês, por isso perdi muito São Paulinos por causa disso. Tem uma boa parte da torcida do São Paulo que não gosta de mim, até hoje, por eu saber reconhecer a vitória alheia. E acho que saiu ali, foi a primeira vez que eu escrevi uma coisa no site do São Paulo, e não como São Paulino. E pouquíssimas semanas depois disso,
eu separo as crônicas do blog pro site por causa disso. Porque há uma... Não, aqui você não... Aqui não, cara. Aqui é o site de São Paulo. Você quer elogiar o Flamengo, elogiar o Grêmio? Não pode. Aí eu falei assim, bom, então não pode, então eu vou fazer no blog. E aí lá eu escrevia só sobre o São Paulo e sobre os outros eu escrevia no blog. E aí o blog começa a história que, enfim, até hoje vai indo. Mas esse jogo é muito importante na minha vida, entendeu? Na minha carreira. Por causa disso.